Bom dia, boa tarde, boa noite, Nipianos. Estamos começando mais um Nipcast oficial. E hoje a gente tem uma temática polêmica. Estamos trazendo ela, a polêmica, a IA, Inteligência Artificial. Bati no microfone, foi mal. Então vamos lá. Como sempre, me apresentando, meu nome é Paloma Barbosa, diretora de atividades extracurricular do Colégio NIP. E hoje a gente traz para debater aí esse assunto polêmico sobre a IA na educação o professor Rodrigo, nosso querido professor Rodrigo, professor de matemática. Ele também é pesquisador na área da educação com ênfase em inteligência artificial para predição de mau funcionamento. Também temos o nosso querido e amado professor de robótica, o nosso professor Tiago Dias. Tiago Dias, também professor de robótica do NIP, pesquisador na área de educação com ênfase em desenvolvimento de jogos digitais nas escolas. Então, prontos para começar esse assunto polêmico? Claro, boa noite, né? Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá quem for. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite também. Na hora feito caldo de cana. O que é inteligência artificial? O que é o ChatGPT? Tiago, me conta aí, o que é isso? ChatGPT, ele é um modelo de processamento de linguagem natural. Eu vou ler esse textinho aqui para tu. É o seguinte. É uma inteligência artificial que conversa com as pessoas, respondendo perguntas e ajudando em várias tarefas, como explicar coisas ou criar textos. Esse texto que eu estou lendo aqui para tu, ele foi feito pelo ChatGPT. Eu pedi para ele definir o ChatGPT, né, de uma forma simples e não tão formal, e ele me devolveu esse texto. Então, o ChatGPT nada mais é do que uma ferramenta que faz associação de palavras. Então, por exemplo, se eu escrevo acertar na, ele vai ranquear as palavras que mais aparecem seguidas depois desse, acertar na. Tipo os celulares, né? Tipo o texto lá do seu telefone, você vai digitando, ele vai mostrando uma próxima possível palavra. Só que, logicamente, o ChatGPT ele faz isso de uma forma muito mais eficiente, muito mais complexa. Mas, em resumo, ele seria isso. Compreendi. Bom, então, para nós entrarmos nos assuntos, antes, claro, faça o meu like, faça o comentário e compartilha, porque a gente precisa de engajamento para que isso aqui ande. Então, deixa aí o seu likezinho. Bom, continuando. Vamos para o primeiro tópico. Introdução à inteligência artificial na educação. O que é a inteligência artificial e como ela está sendo aplicada no campo educacional? Quer falar primeiro? Comece. Vê, todo tipo de tecnologia que é desenvolvida, eu acredito que ela é sempre vista em como a gente pode utilizar isso na educação. Toda tecnologia passa por isso. Como é que a gente pode utilizar isso na educação? ChatGPT é um tipo de inteligência artificial, feito eu te descrevi, e a inteligência artificial nada mais é do que uma ferramenta que ela aprende com um banco de dados. E ela aprende de uma forma muito rápida. Então, se a gente compara, por exemplo, o tempo que passou para os telefones eles serem desenvolvidos, teve um tempo muito maior em comparação com o ChatGPT, por exemplo. Foi criado agora há pouco e cada vez mais vai lançando novas atualizações e ele vai ficando muito mais completo, porque ele utiliza desse banco de dados que a gente tem na internet para aprender, saca? E assim, isso pode ser utilizado na área da educação, mas a gente tem que ver como utilizar. Porque o ChatGPT, feito eu te falei, ele faz associação de palavras, ele não tem uma visão crítica do que ele mesmo está escrevendo. Sim. Então, se o estudante ele utiliza o ChatGPT para fazer uma pesquisa, ele tem que entender que nem sempre o que o ChatGPT vai estar dizendo pode estar correto, entendeu? Entendi. Porque graças a essa associação de palavras que ele faz, dependendo do banco de dados que ele utilizou, o banco de dados pode estar errado. Então, eu acho que ele é bom se você quiser fazer uma organização de tarefas. Nisso ele é muito capaz. Mas o ideal para você utilizar ele para fazer pesquisa é se você já entender sobre o assunto, porque você vai ter a visão crítica de entender, não, ele ajudou nessa parte, essa parte aqui o ChatGPT está correto, ele fez um texto excelente aqui, muito bom e resumido, mas esse ponto aqui ele falou besteira, isso aqui ele errou. Eu tenho que ter a visão crítica de entender que ali estava errado, porque se eu vou como um leigo tentando utilizar o ChatGPT para aprender, eu não vou saber que aquilo ali que ele me disse está errado. Entendeu? Entendi. Tu tá falando isso, me lembra do Wikipédia, quando o pessoal fala, não, use o Wikipédia, que geralmente o pessoal pode editar, não é? É o novo Wikipédia, vamos dizer assim, só que mais inteligente. Na verdade, a inteligência artificial é uma ferramenta tecnológica, e como toda ferramenta tecnológica, ela vem com avanços e com cuidados que nós temos que ter, sabe? Sim. A inteligência artificial ela é baseada em redes neurais, que são camadas de tomar de decisões. Então, o que vai acontecer é que se eu quero
tomar uma decisão com IA, ela vai pegar um grande banco de dados que existe e através de similaridades que muitas vezes nós não conseguimos ver da ponto de vista humano, mas a máquina consegue encontrar um determinado comportamento, uma coloração, um tom de voz, ela agrupa essas informações no mesmo espaço e toda vez que você dá qualquer citação a essa necessidade, ele responde de acordo com esse banco de dados específico. Então, o que acontece é o seguinte, a IA ela está muito suscetível, às vezes, a um uso inadequado. Não que a informação que está lá em si esteja errada, mas muitas vezes a pergunta que foi feita, a forma que foi feita, a máquina não entende o que ela está buscando realmente. Então, assim, a IA é uma ferramenta importantíssima para quando se sabe usar. Quando falamos de educação, a gente tem que entender que assim, tecnologias elas estão aqui para auxiliar o crescimento e entendimento humano das situações. Então, a IA em específico, ela está aqui para otimizar situações, otimizar operações, situações que a gente tem que repetir, fazer, ou situações que a gente não consegue ver um paralelo entre si, mas existe. Então, na educação, ela entra muito nesse sentido, de que a IA ela pode ser uma ferramenta importantíssima e com uma capacidade, com um arcabouço de ferramentas tão grande que o aluno, o pai ou qualquer um que esteja ali se predispondo a aprender consiga buscar informações que muitas vezes ele conseguiria chegar, mas de uma forma mais intuitiva, mais direta, sabe? Entendi. Então eu creio que seja isso o papel da IA e como ela na educação é tão importante. Essa questão da rotina, a gente conversando antes, né, de gravar, que o professor Tiago falou até da rotina de estudos, né? Que ela acabou mostrando uma vertente que você não tinha enxergado ainda, né? Teve uma visão que eu não tive, porque assim, eu queria criar uma rotina de estudo que envolvesse inglês e química. Eram duas necessidades que eu queria melhorar. Aí o que foi que eu fiz? Eu descrevi para o ChatGPT, né, muito bem explicado, os assuntos que eu queria trabalhar e falei os assuntos que eu tinha mais dificuldades e que eu tinha menos. Química orgânica foi um que eu falei que eu tinha mais facilidade, para mim era mais tranquilo. Então o que foi que ela fez? Ela fez uma rotina de estudo onde eu estudasse química orgânica a partir de livros e textos em inglês. Então era tipo assim, se isso aqui tu tem mais facilidade, estuda em inglês. Porque aí, se tem ali uma reação química que tu sabe como ela funciona e a explicação embaixo está em inglês, tu sabe como a reação funciona, então tu pode não saber ler o texto, mas tu sabe o que o texto está dizendo. Então tu vai fazendo associações com as poucas palavras que tu conhece ali do inglês e tu vai compreender o texto todo. E uma parada que eu acho que é muito da hora falar sobre esse banco de dados que a inteligência artificial tem, às vezes você pode fazer com que ela própria crie o seu banco de dados. Sim. E assim, teve várias pesquisas já que fizeram onde você pedia um certo texto sobre um determinado conteúdo, ela até que trazia de uma forma bem explicada e com pouquíssimos erros, mas quando era pedido a referência que ela utilizou, muitas vezes ela criava a referência. Então ela pegava nomes de pesquisadores da área, mas ela criava títulos onde aquele texto foi retirado, mas esse artigo, melhor dizendo, não existia, sabe qual é? E assim, outra coisa também sobre a inteligência... Ela dizia um artigo... Que não existia, o artigo não existia. Ela meio que mentia pra gente? Sim. Mas que ela criava um banco de dados, sacou? Entendi. E tipo assim, quando a gente fala também sobre ela aprender com ela mesma, teve um cara que ele é programador. Sabe aquele jogo do dinossauro quando falta internet? Ah, eu amo. Que fica pulando, sabe? Pulando os cactos. Então, Isso. ele escreveu uma inteligência artificial que buscava, meio que por um processo de seleção natural, fazer com que o dinossauro aprendesse os comandos. Quando vinha o cacto, ele pula. Quando vinha aquele passarinho, ele se abaixa. Massa. E assim, pra dificultar um pouco mais o jogo, ele colocou numa parte lá um monte de cacto junto e criou um novo comando, onde toda vez que viesse aquele monte de cacto junto, o dinossauro ele ia subir num avião e ia passar voando por aquilo. Aí ele ficou rodando isso várias e várias vezes. Toda vez que a inteligência artificial ela errava naquele ponto, e aqui eu errei, então eu tenho que... Entendi. Utilizando a inteligência artificial na gamificação. Aí né? vê aquilo que eu te falo, às vezes a inteligência artificial ela enxerga algo que a gente não enxerga. Depois de tanto ficar rodando aquilo, toda vez que o dinossauro ele ia mais longe, ele deixava descendentes. A inteligência trabalhava em cima daquele dinossauro que foi mais longe. Entendi. Porque ele foi o que errou menos, já que ele foi mais longe. Então aí ele vai ser no padrão. Aí chegou um determinado momento que o dinossauro que ele não perdia mais, ele infinitamente ia embora sem perder o jogo. Ele percebeu que quando o jogo ficava em uma determinada velocidade, porque vai aumentando a velocidade quanto mais você está sobrevivendo. Quando o jogo ficava em uma determinada velocidade, em vez dele entrar no avião para pular todos aqueles cactos, ele simplesmente pulava. Porque a inteligência artificial percebeu que naquela velocidade o pulo era suficiente. Mesmo que a programação falasse, quando vir isso aqui, tu entra no avião.
Eu não vou fazer isso, porque aquilo é mais fácil. Exato, Vou porque pular. ela vai aprendendo com os erros e às vezes vai criando o próprio banco de dados, feito falando. Entendi. Então, a ideia vem exatamente disso, né? Essa ideia de inteligência artificial não é uma ideia nova, né? Na verdade, o próprio Alan Turing, que é o próprio criador da informática, ele já via com essa ideia. A ideia dele era um sistema que operasse de forma inteligente, que não tivesse que estar dando comandos humanos para funcionar. Essa é a definição de IA. Por que as IAs hoje se massificaram? Por quê? Porque hoje em dia nós já temos bancos de dados e treinamentos tão grandes que a gente não precisa mais passar pelo passo a passo. O banco de dados automaticamente ele vai pegando informação e entre ele mesmo ele consegue ir gerando mais informações. Então, por exemplo, não sei se vocês sabem, quem aqui já entrou em qualquer site de banco, de coisinha que faz assim, ó, marca aqui o semáforo, marca aqui a faixa de pedestres. A bicicleta. Isso é um sistema de treinamento de IA. Sim. E As empresas usam isso para treinar IA. Não sei, Então, agora que eu mas fiquei tu sabe curiosa. Qual é o motivo daquele treinamento? Pode dizer. É para treinar carros para que eles dirijam de forma autônoma. Autônoma. Então é por isso que identifica aqui O carro, a bicicleta, o sinal, o semáforo. sinal vermelho, verde. Exato. Porque Entendi. quando eu boto esse banco, eu estou criando um banco de dados para quê? Para que toda vez que eu tenha algo similar àquilo, eu dizer, não, aqui é que está o ponto importante que eu tenho que ver. Isso vai criando, então, na máquina um treinamento, mas você percebe que esse treinamento ele não é automaticamente da máquina. Você tem um ser humano, você tem interação humana ali atrás. Sim. Talvez não na camada final, mas na camada inicial, o ser humano está ali fazendo o seu trabalho. Entendi. Entende? O objetivo também desse podcast, desse episódio em si, a gente... Porque o foco do podcast não é só os educandos do NIP, educandos de fora, mas também os responsáveis mesmo, os pais. E aí, muito quando a gente fala IA, o que é IA? Inteligência artificial. Falamos de inteligência artificial, massa. Mas como é que é utilizada? A gente deu um exemplo de uma dos instrumentos, de uma das ferramentas, que é o ChatGPT. Tem alguma outra ferramenta que vocês saberiam falar aqui em relação ao IA? Tem várias. Hoje em dia o que a gente já encontra, tá? Não vou saber lembrar de qual o nome de cada programinha, porque são vários nomes da mesma coisinha. Mas tem programas de criação de música. A gente tem programas que, assim... hoje em dia, a academia, eu estou falando assim, academia de alto nível, quem está fazendo mestrado, doutorado, não tem tempo de ler metade dos papers que saem, metade dos artigos, você não tem tempo de ler. E hoje em dia existem IAs que pegam esses artigos e dizem, eu quero procurar sobre tal coisa. Ele procura no banco e diz, esse tal cara falou disso, esse cara replicou dele, e ele vai simplificando para que você não tenha que estar lendo citações sobre citações sobre citações. Meu irmão, eu tinha até feito uma anotação sobre isso, que eu achei incrível, que é o seguinte... feito a gente falou, a inteligência artificial ela usa um banco de dados, só que você pode fazer uma inteligência artificial mais específica para ela utilizar um banco de dados específico. Isso. Existe o BioGPT, que é uma ferramenta utilizada para gerador de texto, que ele foi treinado especificamente com publicações na área da biomedicina. Isso. E esse BioGPT, hoje em dia ele está tão avançado que ele já consegue ser mais eficiente do que nós, seres humanos, para pegar um banco de dados sobre uma determinada doença, uma doença X, e identificar se certo tratamento Y é mais eficiente para aquela doença. Isso. Ele já consegue fazer isso com uma facilidade maior do que o ser humano. Menina, ele me surpreendeu agora, porque, gente, eu sou biomédica, tá? E aí eu fiquei agora, eu quero esse programa pra mim também. Vai perder teu emprego com um chat. Que legal, um emprego. E esse é outro ponto importante, que muita gente acha que a IA ela tá aqui para tomar os postos de trabalho, mas não é isso, ela tá aqui para tomar os postos que são trabalhos repetitivos. Não sei se a gente já viu, acho que todo mundo aqui já deve em algum momento ter visto alguma história de algum funcionário, por exemplo, funcionário da Google, que foi descoberto que ele não trabalhava mais na empresa. Ele faz seu trabalho remotamente de casa. Ele botou um IA e a IA automaticamente fazia o trabalho dele. Ele recebia. Alguns que são operacionais, que demandam muito tempo. Que demandam muito trabalho repetitivo ou demandam um trabalho menos crítico. Então, assim, existe muito hoje esse problema dessa falta de entendimento do que o que a IA vai ser, o que a IA vai se tornar no mercado de trabalho. Eu sou um aluno, estou aqui aprendendo matemática, mas a IA faz melhor, o meu celular responde. Concordo. Mas a gente tem que entender que é o seguinte, a IA, ela ainda assim é uma ferramenta, tem que ter alguém para manejar essa ferramenta e tem que ter um senso crítico ali por trás para entender aquela ferramenta. Por quê? Porque a IA, ela vai tomar decisões de acordo com o banco de dados que ela tem. Então, quem é que está fornecendo esse banco de dados? A gente tem que ter um controle sobre isso. Tá? De que forma essa informação está chegando? Entende? Então, alguns postos de trabalho irão desaparecer, como várias profissões aí desapareceram, mas outras irão surgir. Sabe, gerenciador de banco de dados. Hoje em dia, na área de informática, na área de computação, a área que tem maior necessidade é a área de ciência de dados. É quem vai pegar esses dados. Esse dado é bom? Esse dado é ruim? Está sendo bem utilizado? Não está? Entende? Então, assim, a IA, ela tem sim esse papel, ela tem entrado no mercado de trabalho nas escolas
para agregar esse valor em si, de possibilidades, de você não ter que estar repetindo a mesma coisa várias vezes, de facilitar uma busca, de ter conteúdo ali bem sumarizado, para você não ter que ler e perder tempo. Só que, ao mesmo tempo que ela vem com essa facilidade, outros problemas aparecem. Que banco de dados eu estou utilizando? Que tipo de trabalho eu estou realmente vendo? Então, assim, necessita-se ser trabalhado no ponto de vista educacional a ideia de olhar para a IA e entender que banco de dados eu estou trabalhando, para que ele serve. Para esse meu trabalho, o que é que eu vou usar? Eu vou usar o ChatGPT, se eu sou um biomédico, ou vou usar o BioGPT. O BioGPT, porque um banco de dados deles é específico. Então, ainda assim, existe essa necessidade humana. E a questão do próprios educandos, que aí é a ideia. A gente tem a IA facilitando os níveis operacionais para agilizar o processo operacional. Isso. E não, por exemplo, fazer um trabalho. Não. Tá entendendo? Não. É essa a questão das escolas, é essa a questão do nosso educando, desse senso crítico, que tem que ter a importância. E aí, a gente falou do ChatGPT, mas aí a gente tem, por exemplo, outros, né, que eu anotei aqui também, que assim, eu sou meio poser de IA, tá? Inteligência artificial, mas eu tento mexer lá. E aí, alguns bancos de dados, no caso, posso dizer assim? Pode falar. Alguns bancos de dados, eles são específicos para determinadas áreas, como, por exemplo, o de música, que você falou. Então, como é que eu posso utilizar, por exemplo, um educador falar, como eu posso utilizar esse banco de dados de música para as minhas aulas, um exemplo. Aí eu vou dar exemplo, puxando a sardinha aqui para o evento que teve o Dia dos Pais do NIP, onde os educandos homenagearam os pais. O papai aqui pode falar, né, que o papai ganhou a música. 3 áudios. Três áudios, né? O famoso pai de gêmeos, mais Helena. Tem 3, pode pedir música. Né? Eu pedi 3 músicas. Então, os meninos, eles falaram, tia, eu quero que meu pai saiba que eu gosto muito dele e eu quero formar uma banda com guitarra e com bateria. E então, a gente utiliza esse banco de dados da IA. O comando. E o comando. E sim, tia, eu também quero que toque piano, porque eu sei que meu pai gosta muito de piano. Então, a IA vai fornecer uma música em piano com a letra baseada na história que ele falou. Então, olha que sensacional utilizar esse banco de dados, essa ferramenta para nesse quesito, nessa vertente, né? Aí, além disso, trazendo outra lá que a gente está iniciando também no Jornal do NIP, a gente está utilizando outro aplicativo, que é de inteligência artificial, que é justamente um critério de revisão do Jornal do NIP. E aí eu tenho, oi, produção do NIP, oi, gente, tudo bom? O jornal tá ali, gente, o pessoal tá ali atrás. Aí o que acontece? A presidente do NIP, do Jornal do NIP, a presidente do Jornal do NIP, ela pega o aplicativo, deixa eu lembrar aqui qual é o aplicativo, rapidinho, cadê? O aplicativo se chama Copylakes. Ela pega todos os artigos que os educandos do jornal estão mandando para o presidente do jornal. Ela usa o Copylake para fazer uma revisão, para verificar se estão usando de inteligência artificial. Ótimo. Então, ela usa uma inteligência artificial para revisar se aquele texto está usando inteligência artificial. Usa então, o sistema contra o próprio sistema. Usa o sistema contra o próprio sistema, exatamente. Então, é saber, os meninos saberem como utilizar realmente aí esse programa, né? Essa nossa inteligência artificial. E aí a gente vem falando tanto de inteligência artificial, um exemplo básico para os pais entenderem é justamente você pesquisar lá no Google qualquer coisa. A primeira coisa que vai aparecer na nova atualização do Google é justamente um resumo do que você está pesquisando com o IA. Então, aquilo que você está vendo lá, ele tem até dizendo ali, resumo da IA. O Instagram também tem avisado o que é feito. Então, ele está muito perto da gente já, né? Não é uma coisa assim... Muita gente, eu vejo muita gente que é inteligência artificial, mas muita gente ainda não percebe o quanto está perto da gente. A IA tem esse outro lado também que você falou, a chamada personificação, né? Personificação. Exato. Você consegue pegar coisas e tornar pessoais, sem grandes necessidade de trabalho. Então eu posso pegar o mesmo projeto como você falou e para cada pai, para cada filho eu vou trazer uma música e o pai vai ter aquele momento que é único dele. Então você tem esse lado que a IA ajuda muito. Imagina se fosse fazer isso em um IA, você não ia ter tempo hábil como o ser humano de fazer. A IA já faz isso. Ela consegue trazer através a ferramenta inteligência artificial, né, e outras ferramentas que estão aqui juntas, elas conseguem trazer essa personalização de uma forma fácil, sem grandes dificuldades, e que você consegue criar momentos únicos. Você não vai precisar chamar, por exemplo, um cantor
Pra Entendeu? poder escrever a letra com o seu filho, Isso, e pra parar horas e parar pra horas pra sentar, cantar, pra fazer ver. o piano. Isso. É perfeito, minha gente. Entendeu? Então, é só Entendeu? você entender Claro como é eu que é também pra usar. concordo que, assim, essa personalização não vai dar a ele uma capacidade de um Tojobi na vida. Não vai ser, que existe essa necessidade humana, Sim. da criatividade humana. Claro. Só que você consegue criar de uma forma rápida e personalizada algo que impacta dentro do ser humano. Então, assim, a inteligência artificial ela tem que ser entendida como uma ferramenta para facilitar a interação humana. Isso. E não o contrário, não é a inteligência artificial está ali para separar a interação humana. Eu diria até Entende? agregar. Agregar, ela tá ali Agregar. pra isso, facilitar a gente perder menos tempo e conseguir focar mais nisso. Sim, Pronto. assim, eu estava dando uma lida sobre o uso de inteligência artificial na educação. Eu não consigo afirmar a você se isso já está sendo feito em prática. Mas uma das ideias é que a inteligência artificial ela consegue deixar o processo de estudo do aluno muito mais autônomo. Porque numa sala é impossível que o professor ele consiga dar atenção para todos os estudantes ao mesmo tempo. Ele tem que, de certa forma, é como se a sala ficasse nivelada e ele vai trabalhar o conteúdo. Não tem como eu trabalhar de forma mais rigorosa as especificidades de cada Individual aluno. para de cada forma um a individual. todo momento, né? Exato. Você consegue Sacou? em momentos específicos, você Sim, consegue mas todo visualizado momento a não. cada momento, Uhum. toda hora da aula. Sim. Aí uma das ideias de utilizar a inteligência artificial na educação era fazer com que o aluno, ele de forma mais autônoma, ele conseguisse trabalhar mais os pontos que ele tem dificuldade e os pontos que ele tem mais facilidade. Porque a inteligência artificial, ela ia meio que se programar para aquele aluno. Eu Já entendi. que ela é flexível. Ou seja, nesse Você não cria sentido. consegue- protagonismo. Entendi. Esse Você não aluno. consegue fazer Sim. na sala de aula, por exemplo, vou abrir aqui a IA e vou que esse educando esse entende melhor com educando- videoaula. Esse aqui já é leitura. Não Isso. consigo fazer Sacou? isso na Com a sala de aula. Esse aqui sabe o básico de matemática, esse aqui não Isso. está entendendo a questão. Porém, ele aprendendo isso, ele Isso. entendendo que Aí- realmente a IA consegue. A IA, perfeito. se ela entrar em sala de aula dessa forma, com ferramenta, a gente poderia ter IAs assim, com um bom treinamento, com uma boa organização em sala de aula, um IA que ela automaticamente olhasse para o aluno e dissesse, não, esse aluno aqui, hoje, a condição dele de aula não é tão boa, então hoje ele irá mais lento, hoje ele irá acelerar, a gente Isso. traz Você uma poderia coisinha. focar mais nesse E ela- assunto, não nesse. Ela pode sim, então assim, a gente está falando aqui de ferramentas bastante avançadas, tá? Sim. Isso aqui são ideias que Isso. podem E prosperar. futuros, isso. Mas assim, são ideias muito boas, porque você consegue realmente implantar IA e ela pode perceber, de acordo com o banco de dados, depois de vários e vários anos, olhando vários e vários alunos, aquele aluno, o nível de atenção dele, quanto é que está hoje? Hoje a atenção está boa, hoje não está. Hoje ele tem uma fragilidade na matemática, uma fragilidade de muitos anos, então você vai criar um plano de aula. Inclusive, saindo um pouco aqui a técnica, a gente pode imaginar em uma dimensão, em um futuro próximo, que a IA está evoluindo tão rapidamente que a gente não sabe, né? Em algum momento a gente está lá em sala de aula e ia dizer para o professor, você está lá em sala e dizer, olha professor, seus alunos acabaram de responder as questões. Aluno tal, teve problema de conteúdo matemático, aluno tal, não entendeu a questão. Disso, naquilo. E aí você, naquele momento, dizer, peraí, então eu tenho que revisar tal conteúdo. Na mesma hora ali, Na sem mesma acabar hora, a aula. instantâneo, no momento. Então o aluno não vai ter Perfeito. que esperar um momento depois da aula para trazer. Agora, Não é só o contexto do educando aprender, Não é mas só dos constante- educadores também. o educador, ele tem que Sim. ter esse E feedback. às vezes isso também é bom para o aluno que chegou há pouco tempo, sabe? Porque às vezes entra o cara Isso. que entrou no meio do ano, aí como é que eu sei o nível que ele está em relação ao resto da Isso. turma? E como é que eu vou continuar o conteúdo Isso. com ele se ele não viu o conteúdo desde o começo do ano? A IA pode Sacou? sim funcionar nisso. Agora, o que a gente fala aqui que é importante também deixar muito frisado. IA é uma tecnologia. Toda tecnologia tem custos operacionais, tem custo de criação, tem necessidade. Então, assim, quando a gente fala de trazer o IA para a sala de aula, a gente tem que entender como pai, como educador, que isso demanda especialização de professor, isso demanda entendimento do aluno em sala de aula, da ferramenta que ele está trabalhando, e também inclui os pais. Os pais têm que estar nessa discussão. Exato. Eles têm que ser trazidos e dizer, não, peraí, como é que eu posso usar essa IA? Eita, eu tô aqui trabalhando um negócio e vi que meu filho não foi tão bem. Ô Tiago, por que você não foi tão bem em tal matéria, tal dia? Eita, eu tive problema pessoal em casa. Então, mesmo que a gente coloque um IA que possa facilitar o trabalho do educador, o trabalho do educando, ainda existe necessidade do pai estar dentro desse processo, Com se certeza. apropriando também desse processo, E, entende? inclusive, essa parte fundamental, ele se apropriar. Porque eu tô falando aqui, eu tenho certeza que muitos pais estão entendendo agora o que é o chat GPT, por exemplo, agora. Isso. Então, é você se apropriar do que é o chat GPT. E, por exemplo, um educando tá lá fazendo um trabalho que o Tiago pediu,
sobre tabela periódica, e você tá vendo que ele tá usando o chat GPT. Sim, mas como ele tá usando o chat GPT? Isso. Aquele texto foi ele que fez? Foi ele que fez. Realmente, porque... A informação tá correta, Exato, 100%, tem uma coisa ali incorreta. Exato, porque o que Vamos acontece... olhar. Os pais não sabem o que é o chat GPT. Os Isso. educandos aprendem primeiro que os pais. E aí a gente não sabe se tá aquele... feito. E, Exatamente. assim, e também serve para isso, né? Você pegar aquele texto e dizer, não, peraí, tem uma coisa errada aqui, deixa eu procurar isso aqui. Então, por mais que seja criado, o banco de dados que foi retirado, o ChatGPT, que é da OpenAI, né? AI, no caso, é uma empresa que ela tem um banco de dados que ela tira do Google, tira do Yahoo. Então, o que acontece? As informações que estão no ChatGPT estão em outros locais. Então, às vezes, uma busca rápida aponta discrepâncias com o que está sendo escrito ali. Então, é muito importante que, assim, se entenda que a IA, ela serve sim para ajudar. Tem aquele aluno que tem um problema de começo de texto, vai fazer uma redação, tem problema para começar um texto. É válido para esse aluno sentar no ChatGPT e pedir, me dê exemplos bons para começar um texto. É válido. Por quê? Porque ele está ali criando informações, porque ele tem essa dificuldade. Então ele está ali procurando algo que ele pode utilizar até futuramente. Agora ele não pode tornar uma dependência para todo o texto que ele for começar, ele tem que ir no ChatGPT. Não. Ele tem que se apropriar daquele conteúdo e trazer aqui para dentro. Não é copiar, é entender e melhorar. Isso deixando claro, né, que é uma situação ele estando em casa, né? Isso, claro. Que o professor não está lá Sim, disponível, claro, óbvio. Mas assim, perfeito. É perfeito. É como você falou. Temos essa facilidade, porém a gente também tem que avaliar o banco de dados. Realmente aquilo tá... Pronto, eu vou lá, como iniciar um texto. Inicie falando de dinossauro. Vai acreditar naquilo? Realmente tá certo? Então, viu o ChatGPT? Massa. Vai verificar com o professor se tá certo, se está correto, porque é aí que você vai ver se o banco de dados tá falando tudo certinho. Essa sua fala, vai verificar com o professor. E aí é um ponto para nós professores, tá? A gente tem que colocar em nossa perspectiva que a gente tem que se acostumar com essas novas tecnologias. Isso. Elas não aquele ponto que tu falou de tipo, tem que ter uma especialização do professor isso, também, tem que ser trazido do professor. Que tem muito professor, inclusive, que não sabe. Não sabe, ele tem que se apoderar dessas ferramentas, porque os alunos já estão utilizando sala de aula. Exato. Os alunos já sabem, quanto mais a gente utiliza dessas ferramentas, mais a gente entende, mais a gente consegue moldar a educação para o que está por aí. Não adianta a gente querer dizer, não, vou parar de usar IA, não vai mais, não tem mais como. Não é o que dá para voltar atrás. E tipo assim, as empresas elas estão investindo muito para fazer com que isso dê cada vez mais certo. Quando a primeira inteligência artificial foi lançada, uma empresa concorrente ela perdeu bilhões porque ela não tinha nada para competir, que ela não tinha desenvolvido a inteligência artificial dela. Então assim, essas empresas que utilizam de inteligência artificial, elas estão investindo muito pesado nisso, tipo casa de bilhão, para que essa inteligência artificial dê certo. Então tipo, a gente não pode deixar de lado, não, isso aí vai ser passageiro, eu não vou ligar. Não vai. Tem que fazer uso da ferramenta, tem que entender não vai tanto que um dos pontos modernos, das maiores discussões sobre inteligência artificial é sobre cidades inteligentes. Perfeito. Cidades inteligentes, elas precisam de inteligência artificial para gerir sistema de tráfego, sistema de segurança. Não vai ter um cara toda hora dizendo, eita, aquele cara... Não vai ter. Sim, vai ter alguém, um tomador de decisão para saber quando essa decisão vai ser tomada. Tem que ser humano. Os semáforos daqui de Recife... Eles já estão funcionando com tecnologia de Recife, se eu não me engano, já é considerada uma das Smart City. E Pojuca também. Pois é. Então realmente, a gente tem que entender que o sistema ele tá tão perto que a gente não conhece. A gente já tem semáforos que funcionam, que fazem isso. O celular faz toda hora. Na verdade, a gente tem que entender que isso é um processo. E a educação, como faz parte disso, tem que estar incluída, tem que ser trazida para a conversa. E a base da sociedade. E a base da sociedade, né? Na verdade, é a base do futuro da sociedade, que é pior ainda nesse sentido, porque a gente está educando quem vai trabalhar com isso e quem vai gerir e criar mais isso. Perfeito. Sim. Bom, nosso tempo está acabando, infelizmente. A produção está ali quase me matando, dizendo esgotou o tempo. Então... Eu queria... Dá pra gente fazer outro episódio com IA? É porque é um assunto tão interessante, né? Um assunto tão polêmico. Sobre cidades inteligentes também. Perfeito. Então, vamos resumindo aqui com os nossos publicidades, falando um pouquinho da nossa escola segura. A escola segura, os pais, as escolas, inclusive, que procuram dar mais segurança, um cercamento de segurança aí para as escolas. A gente tem aí a empresa Escola Segura. O papai se matriculou, vai o educando, passa pela catraca, o apitinho já avisa ali no celular, seu filho já está dentro da escola. Ou não está, hein?
Porque bateu 8 horas. Cadê a mensagem do meu celular? Que ele não Cadê saiu. as minhas- Cadê a mensagem que... Cadê as minhas 3 mensagens? Cadê as minhas 3 mensagens no celular dizendo que o meu filho já Tá chegou? chegando, já saiu, eu já Então, saí, ó, né? procurem aí Escola Segura, nosso parceiro, e a Digital City, que é a empresa de soluções inteligentes voltada para tecnologia. Por fim, nosso like, porque a gente precisa de engajamento, porque senão não dá para continuar o podcast. Curtam e comentem. Curtem e comentem. Tiago, tio de robótica é muito legal. Curtam e comentem. Professor Rodrigo é muito legal. É mentira. Falem um pouquinho, o que é que vocês usam? Pronto, uma boa alternativa aí pra vocês comentarem bem muito. Cada educando que tá assistindo aí já fala qual, que eu tenho certeza que muita gente já usou aí, inteligência artificial. Mais artificial. Qual é os instrumentos, quais aplicativos vocês já utilizaram? Dê exemplo, já usei um monte de chat GPT, já usei o de música. Falem de música, porque eu sei que vocês já usaram, porque eu usei com vocês. Então, ó, comentem aí bem muito, curta e compartilha. Aquela vó, a senhora não vai precisar assistir, mas compartilha, curte só, pelo menos. Faz isso pra ajudar o canal, gente. Faz isso, por favor. E é isso, gente. Terminamos. Querem falar mais alguma coisa? Não, só isso. Bom dia, Muito boa tarde, obrigado boa noite, Nip. Muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Eu que agradeço também. Tamo junto. Tchau.